A preparação do Internacional para o duelo contra o Ceará, pelo menos em Porto Alegre, foi finalizada. Agora o Colorado viaja até o Nordeste brasileiro já nesta terça-feira para realizar mais um trabalho, na quarta no local da partida, para se ambientar a tudo que vai enfrentar nesta decisão válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar sobre os testes preparados e as alternativas criadas por Ramon e Emiliano Dias para esse duelo decisivo para o Colorado. Fora das quatro linhas, mais uma notícia ruim. A patrocinadora Master de novo atrasa o pagamento mensal do mês de novembro e acaba deixando o Internacional numa situação complicada e desconfortável para a reta final da temporada. Tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar todas as informações do Internacional. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e vamos juntos rumo à meta dos 20 mil inscritos aqui no canal, tá certo? Vamos falar bastante sobre a preparação do Internacional para o duelo contra a equipe do Ceará. Ramon e Emiliano Dias comandaram a última atividade em Porto Alegre antes desse duelo contra a equipe do Ceará, e a gente pode cravar sim que a preparação está finalizada, porque por mais que haja mais um trabalho, né, antes do duelo contra a equipe do Ceará, que será realizado na cidade do compromisso, é um treino mais leve, um treino mais para ajeitar detalhes do que propriamente para criar alternativas. As mudanças no time e as possibilidades que devem ser apresentadas pelos treinadores já foram trabalhadas nos últimos dias. Inclusive, a informação do Bruno Flores, de GZH, é de que o Inter está trabalhando com 3 volantes para este compromisso. Vai povoar o meio-campo. Emiliano e Ramon têm muita preocupação com o sistema defensivo do Inter. E nessa partida, fora de casa, contra a equipe do Ceará, que precisa vencer para praticamente de forma matemática escapar do rebaixamento nesta temporada, o Inter quer povoar o meio-campo, proteger o Alexandre Bernabei do lado esquerdo com uma trinca de volantes no meio-campo para que não corra muitos riscos durante este duelo. Por isso, a escalação trabalhada na última segunda-feira foi a seguinte: Ivan no gol, na lateral direita jogando Bruno Gomes, Vitão, Gabriel Mercado e na lateral esquerda jogando Bernabei. O meio de campo abre com Luiz Otávio, Bruno Henrique, que treinou entre os titulares, lembrando que o Thiago Maia está suspenso, por isso não fica à disposição, e Alan Rodrigues, com o Alan Patrick fechando esse losango no meio campo. A dupla de ataque que treinou foi Vitinho e Ricardo Matias. Lembrando, Carboneiro, Borré e Alan Benítez estão a serviços de suas seleções, e principalmente os colombianos devem ser utilizados no duelo contra o Ceará. A grande tendência, inclusive, é de que esses dois jogadores comecem no banco de reservas. Eles passarão por reavaliação na quinta-feira, obviamente passarão por essa reavaliação. O jogo deles é nesta terça-feira, então eles devem chegar na quarta, vão passar por uma reavaliação na quinta-feira antes do jogo para saber se eles têm condições de começar o jogo ou se eles começam no banco de reservas justamente pelo desgaste. A grande perspectiva, né, e a expectativa que se tem em relação a tudo isso é de que vai depender do quanto ou quantos minutos eles vão atuar na partida diante com a seleção colombiana, né, a seleção colombiana que tem esse último amistoso, né, de 2025 lá nos Estados Unidos. Então a gente fica aí na expectativa para saber. Vai enfrentar a Austrália às 10h30 da noite desta terça-feira. Caso não sejam utilizados, é melhor. Agora, se forem utilizados no final do jogo, mesmo que seja por 10, 15 minutos, passarão por essa reavaliação. Mas lembrando que eles também não participaram das atividades dessa data FIFA com o Inter. Tendência, como eu destaquei, começando no banco de reservas. Mas não dá para descartar principalmente o Carboneiro, até mesmo o Borré, que é um dos homens de confiança da comissão técnica do Inter, que eles possam surpreender e começar entre os titulares. Antes da gente avançar para a próxima pauta, eu quero que vocês conheçam a Autopeças OK. A Autopeças OK é líder no Vale do Paranhana no segmento de venda de autopeças, de peças automotivas, ferramentas, são inúmeros produtos. Tive a oportunidade de conhecer a matriz, a sede
da Autopeças OK lá em Taquara e o estoque é gigantesco, tá? São 5 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, tem em Taquara, tem em Torres, tem em Osório, tem em Canoas e também tem em Novo Hamburgo. Então são muitas as opções e tem, claro, a plataforma de e-commerce, a OK+, onde tu pode fazer tudo isso também pela internet, tem o QR Code na tela. Então siga @autopeçasok. Outro ponto que eu queria trabalhar com vocês e falar com vocês em relação ao momento do Internacional é para fora das 4 linhas. E aí sim, me desculpa, mas infelizmente é mais uma pauta ruim, mais uma pauta negativa que a gente precisa falar do Internacional. Porque, novamente, a patrocinadora master do Internacional acabou atrasando o pagamento. De novo, né, assim como aconteceu nos últimos meses, a patrocinadora master do Internacional está com dificuldades de manter os valores em dia. Um valor mais ou menos na casa dos 4 milhões de reais por mês. Lembrando que o Inter acertou com essa empresa por 3 temporadas por 50 milhões anuais, pagos mensalmente, aí esse valor na casa dos 4 milhões de reais. E essa ausência no caixa ela pode impactar em muita coisa, principalmente no pagamento dos jogadores, pagamentos de funcionários, pagamentos de credores, enfim. Novamente, 4 milhões de reais que deveriam estar nos cofres do Internacional até o dia 10 de novembro não entraram. O Inter não vai entrar em choque, em confronto com a empresa. O Inter não tem esse perfil, tanto que quando se noticiou o atraso do lado do nosso rival, o Inter manteve a calma e disse que não havia nenhum tipo de atraso, tanto que a empresa chegou a pagar os valores em atraso com o Inter antes de pagar com o Grêmio. E agora, de novo, mais um mês em que há esse atraso. Já são quase 10 dias de atraso no pagamento, já que o valor tinha que ter entrado no dia 10 ou até o dia 10 de novembro e ainda tem o valor a entrar do mês de dezembro. Não é segredo que a empresa está com dificuldades, que a empresa está pensando de uma certa forma repassar esse acordo para outra empresa para que não tenha que pagar multa. Mas a grande verdade é que a patrocinadora master do Internacional já está saindo de alguns negócios, como por exemplo, né, o patrocínio que eles tinham no Allianz Parque e por aí vai, no Allianz Parque lá em São Paulo, que eles patrocinavam. Então vai ser de novo um jogo de paciência do Internacional em relação a isso, mas é preocupante porque é reta final de Campeonato Brasileiro e o Inter não pode sonhar em atrasar os salários dos seus atletas, principalmente faltando 5 jogos para o término do Campeonato Brasileiro. Perfeito? Destacando que essa informação foi confirmada pelo Fabrício Falkowski lá no Correio do Povo, ele que trouxe essa informação lá em primeira mão e confirmou que o pagamento não foi realizado pela patrocinadora master. A ver como serão os próximos dias. Perfeito? Deixa nos comentários aí, gente. O que tu acha desse time projetado pelo Ramon e pelo Emiliano Dias? Essa estratégia, jogaria com 3 volantes, repetiria o esquema num 4-2-3-1, utilizando o Carboneiro mesmo que esteja desgastado. Quero saber o que vocês estão pensando a partir dessas informações. E passa lá na KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Brinque com responsabilidade. Tem jogo da Seleção Brasileira hoje, em 4h30 da tarde. A Seleção Brasileira vai enfrentar a Tunísia lá em Lille, na França. E eu tô indo lá na kto.bet.br numa vitória da Seleção Brasileira, aí com uma margem considerável de gols, tá? Um over 2,5 ou até, quem sabe, um over 3,5. É uma situação bem interessante de brincar lá na kto.bet.br. E segue também no @KTO_Brasil, sempre lembrando que é para tu brincar com responsabilidade e só se tu for maior de 18 anos. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!